Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 22. Vamos ler todos juntos o verso 31. 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. Amém? Verso 31, vamos todos juntos. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vamos novamente, bem forte. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por essa verdade. Obrigado, Senhor, por nos dar essa convicção em nosso coração, para que caminhemos segundo a vontade do Senhor, de acordo com o que o Senhor tem ordenado na Sua palavra, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Ó Deus, continua nos instruindo, Senhor, para que vivamos para a glória do Teu nome, não segundo aquilo que nós achamos que é certo, mas segundo o Senhor tem ordenado, para que vivamos uma vida íntegra, uma vida irrepreensível, uma vida reta nos caminhos perfeitos do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, existem muitos caminhos por aí, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: e eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. E quando nós lemos o capítulo 13 de 1 Coríntios, nós vamos ver que é o caminho do amor, o caminho do verdadeiro amor, do amor pleno, do amor supremo, o amor como dom supremo, como se diz no título. E esse caminho, irmãos, que nós devemos seguir em nossa caminhada. Somos falhos, somos pecadores, erramos o alvo perfeito, que é Cristo Jesus, mas nós precisamos acertar, nós precisamos ter uma vida de testemunho verdadeiro, uma vida, irmãos, onde nós podemos demonstrar o grande amor de Deus, onde nós podemos demonstrar que Jesus sim veio ao mundo e veio com um propósito de salvação, veio ensinar o caminho da salvação, veio ensinar o caminho eterno. E esse caminho ele veio mostrar, e ele disse que ele era o caminho, e ele é o caminho verdadeiro que nós devemos seguir. Inúmeros são os caminhos que esse mundo de ilusão nos oferece, para que alcancemos a felicidade, o prazer, a alegria de viver. Há caminhos, irmãos, que nos dão até alegria, prazer, sucesso, progresso e prosperidade. Caminhos que nos dão fortuna, grandes riquezas. São caminhos muito atraentes, porque realizam o anseio do nosso ego, concretizam a ambição dos nossos sonhos. Mas onde está o verdadeiro e perfeito caminho? Esse caminho que nos proporciona a plenitude do prazer de viver, a plenitude de uma alegria real, onde nós podemos desfrutar nesse mundo e saber que tem algo mais do que isso. Somente o caminho de Deus é perfeito e nos faz plenamente felizes, porque só o caminho de Deus nos dá esperança. Veja o que é que o salmista Davi, ele diz: o caminho de Deus é perfeito. Irmão, Davi está dizendo isso aqui num momento de grande alegria, num momento de gratidão,
porque Davi era sempre vitorioso, estava sempre vencendo, sua equipe, seu exército tinha sempre vitória sobre os inimigos. E esse é o cântico, esse capítulo 22 de 2 Samuel, é o cântico de Davi de ações de graça, ele rendendo graças ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tinha feito na vida dele, e confirmado que o Senhor estava com ele, que o Senhor tinha protegido, tinha livrado, tinha guardado ele das grandes tribulações que ele passava, das grandes batalhas que ele passava. E nós entendemos assim que, segundo Davi, somente o caminho de Deus é perfeito, somente o caminho de Deus, e nos faz plenamente felizes, porque só esse caminho nos dá a plena esperança. Lá no Salmo 8, 18, de 31 e 32, o salmista diz assim: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Nós andávamos num caminho errado, andávamos num caminho troncho, num caminho tortuoso, num caminho de trevas, num caminho que na realidade era caminho de morte. Mas o Senhor aperfeiçoou, tornou perfeito esse caminho por meio de Cristo Jesus. O nosso caminho é aperfeiçoado pelo Senhor, porque Ele nos entregou e nos conduziu pelo verdadeiro caminho, o caminho divino, que é o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, é por isso que nós pregamos a Cristo Jesus, é por isso que nós mostramos que não tem outro caminho verdadeiro, é por isso que nós mostramos que esse é o único caminho que nós devemos seguir e precisamos seguir, e temos que seguir, temos que nos apegar a Cristo Jesus, porque é Deus, é somente o Senhor, o rochedo, quem nos reveste de força, vigor, ânimo, coragem, ousadia e disposição para continuar perseverando nesse mundo de trevas. E só podemos caminhar assim com Cristo Jesus. Sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. O Senhor aperfeiçoou o nosso caminho quando nos elegeu, quando nos chamou para sermos servos e discípulos de Cristo Jesus. Aí agora nós estamos seguindo um caminho verdadeiro. Aí agora nós estamos seguindo o caminho perfeito. No Deus Filho, seguimos um caminho perfeito, porque lá em Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós não andamos mais em trevas com Jesus. Nós agora temos uma luz que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a palavra, é a verdade, Ele é a nossa luz, a luz dos homens, a luz do mundo, a luz que nos guia e não deixa mais que venhamos a tropeçar, a cair, a voltar às trevas. Por isso, o nosso caminho é aperfeiçoado por Deus, pois não andamos mais nos caminhos tortuosos das trevas, mas só o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho, para que sigamos firmes, sigamos vendo por onde estamos passando. Jesus é a lâmpada que guia os nossos passos por meio da instrução santa da sua palavra, por meio e tão somente por meio do Evangelho. Por isso, irmãos, nós pregamos o Evangelho, por isso nós insistimos em proclamar o Evangelho, por isso que nós queremos sempre proclamar as boas novas do Senhor, porque é esta palavra que abre os nossos olhos, esta palavra que nos guia pelo caminho perfeito, essa palavra que consola, que conforta o nosso coração, essa palavra que nos instrui, mas é a palavra que nos exorta, a palavra que nos disciplina, a palavra que mostra que verdadeiramente o Senhor é amor, mas também o Senhor é justiça. Essa palavra do Senhor, palavra verdadeira, como ele diz aqui,
O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Essa palavra é provada, é a palavra que suporta o teste de fogo. Assim como metais preciosos suportam o teste de fogo, assim é a palavra do Senhor. Palavra que fica, que permanece. A palavra de Deus é indestrutível, irmãos, é imperecível. Nada consome o poder da verdade, da sabedoria de Deus. E isso é dito pelo Senhor quando Ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ninguém destrói, ninguém derruba. Quantas fogueiras consumiam grandes quantidades de Bíblias, mas não destruíram a verdade que transborda no coração dos piedosos. Muitas fogueiras, irmãos, aconteceram, muitas pessoas, muitos freis que nós conhecemos. Tinha um professor que fazia essa pesquisa, e na época que a gente estava estudando lá com ele, ele procurava, ele se comunicava com muita gente para saber sobre esse assunto, e ele trouxe para nós muito assunto de muitas fogueiras que aconteceram aqui próximo de Garanhuns, naquelas cidades ali por ali, muitas Bíblias queimadas, mas a palavra de Deus permanece até hoje. A palavra de Deus está aqui até hoje, irmãos, conosco. Não interessa quantas Bíblias você tem, não interessa quantos versículos você lê por dia, interessa que o que você tem deve colocar em seu coração, deve colocar em sua vida. O rei, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, esse é que deve estar em nossa vida, e nós podemos dizer que não temos vida em nós mesmos, mas o Senhor está em nós. Então é a sua palavra, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus que está em nós, é o verbo encarnado, é esta palavra indestrutível, que podem matar, podem tirar a nossa vida, podem queimar, como acontece nos países onde a igreja é perseguida, mas não tiram a verdade do coração do povo cristão. Matam esse povo cristão, mas não tiram a verdade deles, porque essa verdade eles levam para a eternidade. E essa verdade nós precisamos viver aqui, porque o céu vai passar, a terra vai passar, porém a palavra do Senhor jamais passará. São esses preceitos divinos, irmãos, que temos que abraçar, que temos que estudar, viver, testemunhar e semear com amor. Irmãos, está faltando amor em nosso coração. Está faltando amor em nosso coração. Nós precisamos amar, irmãos, uns aos outros. Nós temos falado isso, mas não temos testemunhado, não temos vivido, não temos demonstrado esse amor, que é o amor de Cristo. O verdadeiro amor de Cristo, irmãos. Esse amor que amou incondicionalmente. Esse amor que nos amou. Olhe para trás, olhe para a sua vida, se olhe no espelho, veja se você merece o amor de Deus. Nenhum de nós, irmãos, merecemos o amor de Deus, mas Ele nos ama, mas Ele nos amou, e se nós estamos aqui, é porque o amor de Deus tem nos impulsionado a chegar aqui. Se nós estamos aqui, é porque o amor de Deus tem nos trazido, tem constrangido o nosso coração para vivermos esse evangelho de Cristo Jesus, e isso tudo aconteceu por causa do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, mas tenha vida eterna. E é esse amor que nós temos que viver, e é esse amor que nós temos que semear, e é esse amor, irmãos, que nós temos que demonstrar para o mundo, porque esse amor é o evangelho de Cristo Jesus, é a palavra do Senhor, é a verdade do Senhor. Esse é o verdadeiro amor, irmãos, como nós devemos amar as pessoas que mais nós não queremos amar. Jesus tinha tudo para não nos amar. Deus tinha motivo de sobra para não nos amar, mas Ele nos amou de maneira imensurável. Quando nós não merecíamos ser amados, Ele nos amou. As pessoas que estão aí, irmãos, que nós não queremos amar, são essas pessoas que Deus disse: ame esse. As pessoas que nós vemos por aí, e o nosso desejo é criticar, e o nosso desejo é falar, são essas pessoas que Deus quer que nós amemos. É aí o teste, é aí a prova que Deus nos dá para que nós passemos de ano.
como acontecia no colégio, na escola. Porque esse amor que a palavra de Deus fala poderosamente, dessa invulnerável e poderosa palavra podemos dizer: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, como está lá no Salmo 119, 103. Aqui nesse salmo, irmãos, está a atração por aquilo que é verdadeiro. Não é somente por aquilo que é gostoso, que é maravilhoso, mas por aquilo que é verdadeiro, autêntico, genuíno, não pelo que é falso. Esse mundo avarento e ganancioso atrai os ímpios com a ilusão, com a mentira, com a falsidade, com a fantasia destruidora. Mas a provada palavra do Senhor não confunde e não decepciona, porque é rocha firme e inabalável. É ela que dá sabor ao nosso viver em obediência, viver em amor pela obra do Senhor, pelas almas que precisam da graça do Senhor. Irmãos, mais do que nunca nós estamos vendo uma multidão neste mundo precisando do amor de Deus, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor. E Ele não enviou anjos, Ele não levantou pedras, Ele não levantou árvores, Ele não mandou ninguém, nada desse mundo. Mandou a mim e a você para fazer esta obra. Mandou a nós, irmãos, para proclamarmos as boas novas do Senhor. A palavra do Senhor, Deus, é provada e é aprovada tão somente por aqueles que são cheios do Espírito Santo e vivem para o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ser cheio da palavra de Deus, é ser cheio do amor de Deus. Não tem fazer isso ou fazer aquilo, não tem o agir extraordinariamente assim, ou agir extraordinariamente daquele jeito ou da outro jeito. Não tem nada. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem desejo de proclamar o Evangelho. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem o desejo de amar as almas perdidas e ir buscá-las na sarjeta do pecado, na sarjeta das trevas, para trazer para a luz de Cristo Jesus. Isso é estar cheio do Espírito Santo, irmão, não tem novidade. Não é fazer coisas mirabolantes, não. É proclamar o Evangelho, é viver o Evangelho, é testemunhar o Evangelho, é esse desejo de viver em santidade, para que as pessoas vejam Cristo Jesus em nós, para que as pessoas vejam o amor, a graça de Deus em nós. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Foi que Jesus disse, quando ele estava partindo, Jesus disse que algo extraordinário ia acontecer na vida dos seus discípulos. E a principal coisa que Jesus disse, e tem que acontecer conosco, foi que ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é que o poder do Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida? O que é que o poder do Espírito Santo faz na vida da igreja, no coração da igreja, na alma da igreja? E Jesus responde: vocês vão estar cheios do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Ele não diz para você fazer nada de extraordinário. Ele diz para você ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas, e pregareis o Evangelho, e semeareis as boas novas, as minhas boas novas. Irmãos, é a palavra de Deus que dá sabor ao nosso viver em obediência e amor. A palavra de Deus é provada e aprovada por esses que estão cheios do Espírito Santo. O mais importante é isso aqui, irmãos, é que a aprovada palavra do Senhor está disponível a todos os que em Deus se refugiam.
todos que em Deus se refugiam, todos que buscam a Deus. Esta palavra é a rocha que sustenta a verdade, é a pedra a qual afirma ser Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra lá de Pedro, quando ele perguntou: que dizem? E Pedro disse isso: Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra, esta é a verdade, esta é a rocha, esta é a certeza e a convicção que o crente deve ter no seu coração, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é sim a doce e deleitosa, a divina palavra provada, que leva o povo cristão pelo caminho eterno, pela vida eterna, caminho que nós devemos seguir, irmãos, o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Por isso, irmãos, devemos tão somente nos apegar a Deus. Temos que nos apegar a Deus, temos que nos voltar para Deus, temos que seguir o Senhor e a sua palavra provada, a sua palavra que é confirmada, que é consagrada, que é sancionada. Essa é a palavra viva e eficaz do nosso Senhor, do nosso Deus, que nós devemos seguir, que nós devemos ouvir, que nós devemos pregar, que nós devemos viver a cada dia em nossa caminhada. Mas Davi diz outra coisa interessante. Ele diz assim, a terceira coisa que Davi diz é o quê? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. E ele diz mais: ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ele é escudo, nosso Deus é escudo. É pavês para todos os que nele se refugiam, todos os que nele se abrigam, se amparam. Lá no Salmo 91, 2 diz assim: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Se nós confiamos no Senhor, se a nossa fé está direcionada para o Senhor, então Ele é o nosso refúgio e o nosso baluarte. Mas nós temos que confiar no Senhor, nós temos que crer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Redentor. Porque os que se refugiam no Senhor afirmam com fé, e não somente com fé, mas com atitude, que Deus é Senhor, e é seu escudo, é seu refúgio, e é seu baluarte. É isso, irmãos, que nós devemos afirmar, com convicção, com certeza, a certeza que está no nosso coração, porque é o próprio Deus que coloca essa verdade, essa convicção, essa certeza em nós. O Senhor é Deus, e sempre será para os fiéis apoio, suporte, sustentáculo, fortaleza, bastão e segurança. Mas nós temos que ser dele, e ele tem que ser nosso. É exatamente, irmãos, por confiar no Senhor, que temos a convicção de que Ele é nosso castelo forte, e nós só podemos nos abrigar nele, nada mais, nada nos é seguro nesse mundo, não temos segurança em nada nesse mundo, somente em Deus. E o salmista, lá no Salmo 56, verso 4, ele diz: em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o imortal? Temos mais medo do mundo, temos mais medo dos homens, temos mais medo de pessoas, porque não confiamos tanto em Deus, porque não nos refugiamos em Deus. Nada pode fazer o homem mortal, porque nós confiamos no Senhor, porque Ele é o nosso escudo, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza. Como posso temer o ser humano? Para que temer o ser humano? Para que temer as adversidades e perseguições desse mundo? Se somente Deus é o nosso abrigo. Deus é o nosso abrigo. Então, irmãos, a perseguição vai chegar.
muitas tribulações vão chegar, mas Deus é o nosso abrigo. E o salmista, no Salmo 20, verso 7, ele diz assim: uns confiam em carro. Quem não conhece esse verso? Outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Oh, glória! Nós nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, os incrédulos confiam na força mecânica, na força animal, mas nós sabemos que nossa vitória vem do Senhor. O nosso triunfo vem de Deus. É exatamente por isso que proclamamos o nome de Deus, invocando o seu poder para o seio dos adoradores, para o meio da igreja, para a comunhão dos santos. É assim, irmãos, que os cristãos invocam o nome de Cristo, chamando por proteção e por vitória, por uma vida vitoriosa. Sim, é o Senhor que nos dá a glória do triunfo, porque só Ele nos guarda em segurança, só Ele nos guarda em meio à luta, e é Ele que luta e vence por nós. É Ele que luta por nós, e é Ele que vence por nós, e nos dá a vitória. Nos gloriaremos no Senhor, porque só Ele é o nosso escudo e combate as nossas batalhas para sermos vencedores. Sem Ele nós nunca seríamos vencedores. Sem Ele nós nunca teríamos vitória. E vitória só em Cristo Jesus, irmãos. Muitos homens por aí prometem triunfo e vitória, mas só Deus nos dá a verdadeira e plena vitória. Então, irmãos, o nosso refúgio é o Senhor Deus, que nos protege de toda a ação maldosa do homem. Esse homem mau que não ama o Senhor e persegue a obra salvadora de Cristo. Só o Senhor é refúgio para nós. Só o Senhor nos protege de toda a maldade deste mundo. Por isso, a nossa vida, o nosso viver é para exaltar, glorificar o nome do Senhor. E como eu gosto de dizer, já que nós passamos da introdução do sermão, vamos agora para o sermão propriamente dito. As trevas do mundo jaz no maligno. Este mundo de trevas jaz no maligno, é dominado pelo maligno. Estão se intensificando as trevas desse mundo, e temos de seguir pelo caminho perfeito. Agora somos obrigados a seguir pelo caminho perfeito, porque esse é o caminho de Cristo Jesus. Somente o caminho de Deus exibe a perfeição que reflete a luz do seu Filho Cristo Jesus. É por esse santo caminho perfeito que alcançaremos a salvação, a vida eterna, a vida plena no Senhor Jesus. Deus, irmãos, somente Deus é a plenitude da perfeição. Sua palavra é perfeita, seu caminho é perfeito. E o melhor de tudo, nós somos alvos dessa perfeição, por causa da graça do Senhor sobre nós. Busquemos viver na graça perfeita do Senhor, seguindo por esse caminho verdadeiro de vida remida em Jesus. Andemos com segurança no perfeito caminho de Deus, priorizando cultuar, o louvar, o adorar e glorificar o Senhor Jesus. Vamos amar, irmãos. Vamos ler, vamos estudar, meditar e semear a palavra provada de Deus nas Sagradas Escrituras. Esta palavra, a Bíblia, é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é o poder de Deus e salva todo aquele que crê em Jesus e recebe
a Ele como seu Senhor e Salvador. Essa é a palavra provada, que nos instrui, consola, conforta, mas que nos exorta, que nos disciplina, mas também demonstra o imenso amor de Cristo Jesus. Tenhamos, irmãos, interesse pelos oráculos divinos. Amemos os preceitos do Senhor e vivamos para a glória do Santo Deus. Pois o nosso Pai eterno é escudo para todos os que nele se refugiam, os que nele se abrigam e buscam amparo nele. Busquemos, irmãos, com determinação, com interesse imenso e intenso, a proteção e a segurança do Senhor, porque só Ele nos guarda de todo o mal desse mundo. Irmãos, creiamos que é o Senhor quem edifica a casa, guarda a cidade, e supre e assiste os seus enquanto dorme. Creiamos nesse salmo. Por tudo isso, nos refugiamos no Deus da nossa salvação. E temos a convicção de que só Ele nos livra desse mundo mal. Lá em Amós 4,13, ele diz assim, porque é Ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome, e esse é o Deus que nós devemos adorar. É o Deus que nós devemos buscar em todos os momentos da nossa vida. E temer, irmãos, temer esse Deus. Porque, irmãos, o nosso viver é adorar o Senhor e gozá-lo para sempre, desfrutar de todas as suas maravilhas. Isso é viver nesse mundo. Estamos nesse mundo para isso. Porque, irmãos, se não vivemos para isso nesse mundo, o que estamos fazendo aqui? Tudo o que temos desfrutado desse mundo, irmão, não vale a pena, se não tem Deus. Deus criou todas as coisas para nós, Deus criou tudo para nós nos deleitarmos em tudo isso e desfrutar de tudo isso que Ele tem nos oferecido. Mas tudo devemos fazer para a glória do Senhor, quer comamos, quer bebamos. Tudo devemos fazer para a glória do Senhor, com essa consciência, com esse entendimento, com essa certeza, com essa convicção de que estamos fazendo tudo para a glória do Senhor, pois não merecemos nada, não sabemos de nada, não entendemos de nada, mas a palavra de Deus é tudo para nós. O Senhor é tudo em nossa vida, e nós temos que viver essa realidade, irmãos, aqui e agora, porque os dias são difíceis, os dias são maus. E nós precisamos de Deus, nós precisamos do seu amor, da sua graça, e nós precisamos ter essa convicção que o salmista Davi teve nesse momento de gratidão, nesse momento de render graças ao Senhor. Ele disse: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E daí eu vou viver para esse Deus. E daí eu vou viver para a glória desse Deus. E daí eu vou viver louvando, exaltando, glorificando, adorando esse Deus. Porque Ele é isso e é muito mais na nossa vida. Que Deus nos abençoe e aplique essa verdade em nosso coração. Louvemos ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso.